Em julho de 1187, nas áridas colinas próximas à cidade de Atim, na Terra Santa, desenrolou-se uma das batalhas mais decisivas e sangrentas das Cruzadas. O sol escaldante do Oriente Médio castigava impiedosamente os exércitos cristãos, enquanto as forças muçulmanas de Saladino aguardavam estrategicamente posicionadas nas alturas rochosas. Entre os comandantes cristãos, uma decisão controversa e dolorosa estava prestes a determinar o destino de milhares de homens corajosos, e, consequentemente, o futuro político e militar do Reino de Jerusalém. As colinas secas e pedregosas ecoavam com o som metálico de armaduras rangendo sob o calor extremo e insuportável, enquanto cavalos exaustos e desidratados lutavam desesperadamente para se manter em pé. O ar quente e sufocante distorcia cruelmente a visão dos soldados, criando miragens enganosas que confundiam os guerreiros já severamente desorientados pela sede torturante e pelo cansaço extremo acumulado durante dias de marcha forçada. A atmosfera no campo de batalha havia se tornado opressiva e desesperadora, com uma tensão palpável que crescia a cada momento. Os estandartes cristãos tremulavam fracamente no ar parado, como se até mesmo as bandeiras sagradas sentissem o peso do desastre iminente. O cheiro de suor, metal aquecido e desespero humano permeava o ambiente, criando uma mistura olfativa que permaneceria gravada para sempre na memória dos sobreviventes. Soldados veteranos, homens que haviam enfrentado inúmeras batalhas sem hesitação, agora olhavam nervosamente para o horizonte, procurando sinais de esperança que simplesmente não existiam. O conde Raimundo de Trípoli, experiente veterano das guerras brutais na Terra Santa e um dos mais respeitados comandantes militares de sua geração, havia tomado uma decisão que ecoaria dramaticamente através dos séculos e gerações futuras. Percebendo com clareza dolorosa a situação absolutamente desesperadora em que se encontravam as forças cruzadas, completamente cercadas pelas tropas experientes de Saladino e cruelmente privadas de água sob o calor insuportável do deserto, Raimundo ordenou uma retirada tática imediata e estratégica. Seus cavaleiros disciplinados, forjados pela experiência sangrenta de inúmeras campanhas militares contra inimigos formidáveis, seguiram prontamente e sem questionamento as ordens difíceis de seu senhor respeitado, abandonando relutantemente o campo de batalha numa manobra militar que muitos contemporâneos interpretariam posteriormente como traição covarde, mas que outros comandantes mais experientes e pragmáticos compreenderiam como pragmatismo militar absolutamente necessário para a sobrevivência dos Estados Cruzados. A decisão angustiante não foi fácil para um homem que havia dedicado honrosamente décadas inteiras de sua vida adulta à defesa apaixonada dos Estados Cruzados contra inimigos poderosos, mas sua vasta experiência militar e diplomática lhe dizia claramente que sacrificar desnecessariamente todos os homens corajosos numa batalha matematicamente perdida seria um erro estratégico absolutamente catastrófico com consequências duradouras para toda a presença cristã no Oriente Médio. Raimundo havia aprendido, através de anos dolorosos de guerra e negociação, que às vezes a retirada estratégica representa maior coragem do que a resistência suicida. Se você está gostando desta incrível história medieval repleta de drama e estratégia militar, não esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum episódio fascinante sobre as cruzadas e os grandes momentos decisivos da história mundial. Ative o sininho para receber todas as notificações de nossos novos conteúdos históricos. Enquanto os homens leais de Raimundo se retiravam de forma surpreendentemente organizada e disciplinada, executando uma manobra militar complexa sob condições extremamente adversas, o jovem rei Gai de Lusignan permanecia corajosamente no campo devastado com o restante cada vez menor do exército cruzado fragmentado. A situação militar tornava-se progressivamente mais crítica e desesperadora a cada minuto torturante que passava sob o sol implacável. Os soldados cristãos sobreviventes, já severamente exaustos pela marcha forçada e brutal através do deserto hostil, encontravam-se agora perigosamente isolados, numericamente superados e estrategicamente cercados por forças inimigas superiores e bem posicionadas. O calor intenso e sufocante transformava rapidamente as armaduras metálicas elaboradas em verdadeiros fornos de metal incandescente, e a sede crescente começava a afetar gravemente e visivelmente a moral devastada e a capacidade de combate das tropas cristãs remanescentes. As lâminas afiadas das espadas queimavam dolorosamente ao simples toque, e muitos cavaleiros orgulhosos começaram desesperadamente a remover pedaços importantes de sua armadura protetora numa tentativa fútil e desesperada de encontrar algum alívio mínimo do calor mortal que os consumia lentamente.
Os elmos de metal pesado tornaram-se literalmente insuportáveis, causando dores de cabeça intensas e tonturas debilitantes que comprometiam severamente a capacidade de luta e coordenação dos guerreiros mais experientes. A formação militar cristã, outrora impecável, intimidadora e motivo de orgulho, começava visivelmente a se desintegrar sob a pressão esmagadora das condições extremas e sem precedentes. Soldados veteranos desmaiavam regularmente em suas posições defensivas, criando lacunas estrategicamente perigosas nas linhas de defesa cuidadosamente estabelecidas. Os comandantes intermediários tentavam freneticamente e desesperadamente manter alguma semblança de ordem militar, gritando ordens que muitos soldados não conseguiam mais processar adequadamente devido à desidratação severa e ao esgotamento físico e mental. Era dolorosamente evidente para qualquer observador que a disciplina militar tradicional estava sendo testada muito além de seus limites históricos e teóricos. O moral das tropas despencava vertiginosamente conforme os homens sobreviventes percebiam com crescente horror que uma parte numericamente significativa de seus companheiros de armas havia abandonado estrategicamente o campo de batalha, deixando-os em uma situação ainda mais precária e potencialmente fatal. Murmúrios graves de descontentamento, pânico crescente e até mesmo motim começavam a se espalhar insidiosamente pelas fileiras cristãs fragmentadas como fogo devastador numa floresta completamente seca. Alguns soldados questionavam abertamente as ordens de seus superiores, algo impensável em circunstâncias normais de campanha militar. A coesão da unidade, construída através de meses de treinamento conjunto e campanhas compartilhadas, estava se fragmentando rapidamente sob o estresse ambiental e psicológico insuportável. A decisão extremamente difícil de Raimundo não foi tomada levianamente, impulsivamente ou por covardia pessoal, como seus críticos posteriores frequentemente e injustamente alegaram em suas crônicas históricas tendenciosas. Como um dos nobres mais experientes, respeitados e politicamente astutos da Terra Santa, ele compreendia profundamente melhor que qualquer outro comandante contemporâneo as táticas militares sofisticadas e a mentalidade estratégica de Saladino, bem como as realidades brutais e implacáveis da guerra prolongada no ambiente hostil do Oriente Médio. Havia passado literalmente anos de sua vida adulta negociando cuidadosamente e até mesmo colaborando diplomaticamente com o líder muçulmano brilhante em questões políticas extremamente complexas e delicadas da região disputada, desenvolvendo gradualmente uma compreensão íntima e respeitosa da mentalidade estratégica superior e dos métodos militares inovadores do grande comandante Ayyub Saladino. Sua experiência diplomática extensa e bem-sucedida lhe proporcionava uma perspectiva única e valiosa sobre as verdadeiras intenções políticas e os métodos militares refinados de Saladino, permitindo-lhe antecipar inteligentemente movimentos estratégicos que outros comandantes cristãos menos experientes e mais impetuosos não conseguiam prever ou compreender adequadamente. Raimundo sabia por experiência direta e observação cuidadosa que Saladino era muito mais que um simples comandante militar competente, era um mestre consumado e reconhecido da guerra psicológica sofisticada, um estrategista político brilhante e visionário, capaz de transformar sistematicamente vitórias táticas menores e aparentemente insignificantes em colapsos estratégicos completos e devastadores do adversário através de manobras psicológicas e políticas cuidadosamente planejadas. O líder muçulmano excepcional não era simplesmente um comandante militar tecnicamente competente, mas um estrategista político absolutamente brilhante e perspicaz que compreendia intuitivamente que a guerra complexa na Terra Santa disputada era tanto sobre conquistar corações e mentes quanto sobre o domínio através de espadas afiadas e lanças mortais. A retirada estratégica cuidadosamente planejada de Raimundo visava primariamente preservar uma força militarmente significativa de cavaleiros experientes e veteranos para futuras campanhas defensivas cruciais, reconhecendo com clarividência estratégica notável que uma derrota militar total e catastrófica em Atin significaria inevitavelmente o fim definitivo e irreversível da presença cristã organizada e efetiva na região contestada. Essa perspectiva militar genuinamente visionária de longo prazo contrastava dramaticamente com a mentalidade frequentemente romântica, imprudente e estrategicamente míope de muitos outros comandantes cruzados contemporâneos. Esses comandantes menos experientes habitualmente priorizavam ingenuamente a glória militar imediata e a honra cavalheiresca tradicional sobre considerações estratégicas mais amplas, práticas e fundamentalmente necessárias para a sobrevivência política dos Estados cruzados. Raimundo havia aprendido dolorosamente, através de décadas de guerra implacável, negociações diplomáticas extremamente delicadas e observação política astuta,
que a sobrevivência militar e política duradoura frequentemente exigia a tomada de decisões extremamente impopulares, mas absolutamente necessárias para o bem maior e mais fundamental dos Estados Cruzados vulneráveis. Os cavaleiros veteranos e leais que seguiram corajosamente Raimundo em sua retirada militar controversa eram homens profundamente experientes e testados em combate. Muitos deles sobreviventes resilientes de múltiplas campanhas sangrentas e devastadoras contra forças muçulmanas numericamente superiores e taticamente sofisticadas. Eles haviam aprendido gradualmente a confiar implicitamente e completamente no julgamento militar superior e na sabedoria estratégica de seu comandante respeitado através de anos de guerra brutal e implacável, e haviam testemunhado pessoalmente e repetidamente, em inúmeras ocasiões perigosas e críticas, sua capacidade excepcional e comprovada de navegar habilmente as complexidades políticas traiçoeiras e os desafios militares aparentemente impossíveis da Terra Santa disputada. Quando a ordem extremamente difícil e dolorosa de retirada foi finalmente dada por Raimundo, após cuidadosa consideração de todas as alternativas disponíveis, eles executaram-na com a precisão militar impecável, a disciplina rigorosa e a eficiência profissional que caracterizava consistentemente as melhores unidades militares cruzadas da época. Suas montarias valiosas, ainda em condições relativamente boas e operacionais devido ao cuidado estratégico meticuloso, à previsão inteligente e ao planejamento antecipado de Raimundo, permitiram uma fuga surpreendentemente ordenada, coordenada e militarmente eficiente através das linhas inimigas cuidadosamente posicionadas. Saladino, demonstrando mais uma vez sua genialidade militar incomparável e sua compreensão psicológica profunda da natureza humana, havia astuta e deliberadamente deixado certas rotas de escape específicas e estrategicamente escolhidas abertas e disponíveis para facilitar exatamente essa manobra psicológica calculada e seus efeitos devastadores no moral inimigo. O líder muçulmano extraordinariamente brilhante e taticamente superior compreendia intuitivamente através de experiência militar extensa que permitir a fuga controlada, seletiva e cuidadosamente gerenciada de parte das forças inimigas serviria a múltiplos propósitos estratégicos importantes e interconectados simultaneamente. Primeiro, a manobra dividiria fisicamente e psicologicamente as forças cristãs unificadas, tornando-as substancialmente mais vulneráveis e expostas a ataques concentrados, coordenados e devastadoramente eficazes. Segundo, criaria dissensão psicológica profunda e duradoura entre os comandantes cristãos tradicionalmente unidos, plantando sementes venenosas de desconfiança mútua, ressentimento pessoal e suspeita política que enfraqueceriam fatal e permanentemente futuras colaborações militares essenciais entre os estados cruzados fragmentados. Terceiro, concentraria geograficamente o restante das tropas cristãs remanescentes numa posição ainda mais vulnerável, estrategicamente desvantajosa e psicologicamente desesperadora, facilitando significativamente sua captura sistemática, destruição militar completa ou rendição humilhante. A estratégia multifacetada e psicologicamente sofisticada de Saladino revelava uma compreensão extraordinariamente avançada e teoricamente refinada da guerra medieval complexa e da psicologia militar aplicada. Ele sabia instintivamente através de estudos cuidadosos que a captura altamente simbólica e politicamente significativa do rei de Jerusalém e da sagrada relíquia cristã da Vera Cruz seria um golpe propagandístico monumentalmente importante e um trauma psicológico, devastador muito mais significativo e duradouro do que a simples destruição física e militar de mais algumas centenas de cavaleiros corajosos mas taticamente irrelevantes. A simbologia religiosa e política poderosa dessas capturas estratégicas ressoaria dramaticamente e permanentemente através de todo o mundo cristão unificado, demonstrando de forma absolutamente inequívoca e irrefutável que Deus havia supostamente abandonado os cruzados pecadores e favorecia claramente a causa muçulmana justa e divina. Esse impacto psicológico e propagandístico se espalharia rapidamente através das redes de comunicação medievais, afetando profundamente o recrutamento futuro de cruzados e o apoio financeiro europeu para os estados cruzados. Enquanto isso, no campo de batalha progressivamente abandonado pelos aliados estratégicos e cada vez mais isolado geograficamente, o desespero começava inexoravelmente a tomar conta das fileiras cristãs remanescentes, cada vez menores e mais vulneráveis. O jovem rei Gai de Lusignan, relativamente inexperiente em questões militares complexas e inadequadamente preparado politicamente em comparação com comandantes veteranos, astutos e comprovados como o respeitado Raimundo, viu-se subitamente e inesperadamente responsável por uma força drasticamente reduzida, numericamente inferior e profundamente demoralizada.
A moral das tropas sobreviventes despencou catastrófica e irreversivelmente quando os soldados cristãos remanescentes perceberam com horror crescente e desespero palpável que uma parte numericamente significativa e militarmente importante de suas forças de combate havia-se retirado estrategicamente do campo de batalha, deixando-os em uma situação ainda mais precária, perigosa e potencialmente fatal. Muitos soldados veteranos interpretaram essa retirada coordenada como abandono covarde e traição militar imperdoável, enquanto outros questionavam amarga e vocalmente a sabedoria fundamental de continuar a luta desesperada e aparentemente suicida em circunstâncias tão obviamente desfavoráveis e matematicamente impossíveis. A sede torturante tornava-se literalmente e fisicamente insuportável sob o sol implacável, devastador e mortalmente eficaz do deserto mediterrâneo oriental. Os cavaleiros cristãos sobreviventes, fisicamente acostumados aos climas temperados, úmidos e relativamente benignos da Europa, não estavam adequada nem fisicamente preparados para as condições ambientais extremas, hostis e potencialmente letais do ambiente oriental. Suas armaduras pesadas, elaboradas e meticulosamente projetadas e forjadas especificamente para as batalhas europeias tradicionais em climas mais frios, úmidos e climaticamente favoráveis, tornaram-se uma maldição literal e mortal sob o sol escaldante, implacável e absolutamente devastador da Terra Santa disputada. O metal superaquecido queimava severamente e dolorosamente a pele desprotegida através das roupas de proteção, causando ferimentos extremamente dolorosos e progressivamente debilitantes que enfraqueciam ainda mais os já severamente exaustos guerreiros cristãos sobreviventes. A situação militar deteriorava-se rapidamente e visivelmente conforme o calor intensificava-se dramaticamente com o avançar implacável do dia. Muitos cavaleiros orgulhosos e tradicionalmente resilientes começaram a desmaiar perigosa e regularmente dentro de suas próprias armaduras protetoras, agora transformadas ironicamente em fornos de metal absolutamente letais. Outros soldados desesperados arrancavam freneticamente pedaços importantes e estruturalmente vitais de equipamento militar numa tentativa absolutamente fútil e desesperada de encontrar algum alívio mínimo e temporário do calor sufocante e mortal que os consumia lenta mas inexoravelmente. A disciplina militar tradicional e venerada, cuidadosamente mantida através de anos de treinamento rigoroso e sistemático e séculos de tradição cavaleiresca europeia respeitada, começava a se desintegrar dramaticamente e visivelmente sob a pressão física extrema e o estresse psicológico sem precedentes das circunstâncias desesperadoras e aparentemente impossíveis. Alguns soldados desesperados e completamente desorientados abandonaram completamente suas posições defensivas estrategicamente vitais e cuidadosamente estabelecidas, procurando freneticamente qualquer sombra disponível, mesmo que mínima. Mesmo que isso significasse deixar lacunas taticamente perigosas e estrategicamente vulneráveis nas formações militares tradicionais. A coesão organizacional da unidade, elemento absolutamente fundamental e indispensável para qualquer operação militar bem-sucedida e coordenada, estava se fragmentando rapidamente e irrevogavelmente sob o estresse ambiental insuportável e as pressões psicológicas extremas. Assim, em Atim, enquanto o rei de Jerusalém enfrentava corajosa e honrosamente seu destino final sob o sol implacável e devastador, os cavaleiros experientes que seguiram pragmaticamente a retirada estratégica de Raimundo escreveram um capítulo completamente diferente e historicamente significativo da história complexa das Cruzadas. Um capítulo permanentemente marcado pela sobrevivência calculada, estratégia militar sofisticada e as escolhas moralmente ambíguas mas taticamente necessárias, que frequentemente definem os verdadeiros líderes militares em momentos de crise absoluta e decisões impossíveis que determinam inexoravelmente o destino de civilizações inteiras e o curso da história mundial.